Vamos fazer aqui o nosso estudo semanal sobre os ativos que chamam a atenção para swing trade. Então, rapidamente, vamos passar aqui pelos ativos que foram falados na semana passada, começando pelo Ibovespa. Então, o Ibovespa acabou fazendo aquele movimento esperado, então ele conseguiu aqui armar um pivô de alta. Nessa situação agora, então, aqui fazendo pullback, com a possibilidade aqui de acabar ganhando essa região ali do canal de baixa. Então, lembrando que o Ibovespa ainda trabalha dentro desse canal de baixa, então ele ainda acaba sendo arriscado aqui, a gente acreditar numa alta. Então o dólar chegou numa região aqui bem importante. Se ele começar a voltar para cima, indica que ele vai continuar trabalhando dentro desse caixote. Se começar a trabalhar abaixo, podemos ver o dólar aí abaixo de R$ 5. Petrobras, armando aqui uma saída desse canal de baixa. Então aqui ela já fez um pivô saindo dessa região, mas o ideal é esperar ela trabalhar aqui acima do 25,30. A Vale foi buscar lá o alvo de 94,33. Então, se ela continuar aqui mais um período lateral, próximo alvo 97,44. A Azul ainda não chegou nem no primeiro alvo, então ela confirma o pivô e agora fazendo um pullback. Então, se ela deixar um candle comprador amanhã, fica interessante para uma compra tentar vir buscar os alvos acima. O Pargatas então ainda segue lateral, continua com um padrão baixista, por enquanto ainda não mudou nada. Braskem também segue na mesma situação, também em lateral, ainda aguardando, o padrão continua ainda de baixo para o Braskem. Aqui o BBDC3 ficou bem bacana, tecnicamente aqui então ele arma o pivô e agora faz o pullback. Então ele teria uma compra ganhando a máxima de sexta-feira, o stop abaixo dessa máxima, 12,80. JBS buscou o primeiro alvo, depois do primeiro alvo ela já arma aqui um pivô de baixa. Nessa situação aqui já teria encerrado esse trade. BB Seguridade ainda segue, continua aqui num padrão bem bacana, possibilidade de buscar lá os R$ 36. A Brasil Foods ela chegou aí até o segundo alvo e agora ela já começa a vir aqui para baixo da média de 8. Nessa situação eu já sairia da posição aqui perdendo os R$ 8. A Cielo então ela teria acionado a compra, porém já está caminhando aqui para um ponto de stop. Nessa situação, ou stop nesse fundo, ou perdendo a mínima de sexta. Santander subiu forte, então foi buscar lá o alvo do ombro, cabeça, ombro invertido. Então geralmente esse 100% aqui dessa projeção é o alvo clássico de um ombro, cabeça, ombro invertido. Então o trade foi bem rápido, essa andou bem. Eletrobras também ainda segue lateral. A Embraer, que eu havia comentado, se ela deixasse um candle de compra, ficaria bacana realizar uma compra. Então ele deixou um candle interessante, acionou a compra, já bateu o primeiro alvo. Então próximos alvos lá em 16,30 e 17,37. Então a Gemat também, que eu havia falado, ela ainda não acionou uma entrada, mas ela continua num padrão aqui que eu vou ficar de olho. Se ela ganhar aqui o 6,43, fica bem interessante para uma compra. A Natura, que eu havia comentado que era um trade arriscado por causa dela estar trabalhando dentro de um canal de baixa. Então ela se aproxima aqui no topo do canal. Teria que esperar aqui uma lateralização e uma saída para pensar em compra, ou tentar buscar alguma venda aqui e tentar levar para o fundo do canal. RRRB, eu havia comentado nessa situação aqui que ela estava querendo armar aqui um pivô de alta. Então ela armou o pivô e foi lá próximo do terceiro alvo. Caso ela ganhe lá os R$ 47, o próximo alvo ficaria lá no 51,50. E a última ação que eu havia comentado semana passada, Santos Brasil, então ela acionou a compra, vai até o alvo que eu havia comentado, e agora se ela passa aqui um período lateral, ganha essa região, ela fica bacana para tentar buscar aqui o topo, ou até trabalhar aqui nos alvos da projeção 9,30, 9,84, 10,72. Então essas foram as ações da semana passada. Vamos dar uma olhada agora nas ações que eu separei para ficar de olho aqui na próxima semana. Então B3 acima de 13,60, acredito que ela fica interessante. Cafisa, depois de uma alta forte, ela faz uma volta em V. BBAS então ganhando 35,85 também, para mim faz ficar interessante. Banco Pan perdendo 5,50, arma um pivô de baixa, uma possibilidade aí de ir buscar os 4,54. Então Eneva aqui no fundo duplo, então ela consegue ganhar, agora deixou um candlezinho bacana, então o alvo está lá em 13,24.
A IRB veio aqui no movimento aqui do ombro, cabeça, ombro invertido. Então ela consegue sair aqui dessa região, deixar um candle de dúvida. Então o alvo é lá em 1,47. Então Itaúsa ganhando 8,81. Abre alvo para ir até lá o 9,70. Marfrig chega aqui num topo de um canal de baixa. Então vou ficar de olho se ela consegue ganhar essa região. Caso ela comece a vir aqui para baixo, vou ficar de olho para uma operação na venda, tentar levar lá no fundo do canal. A Prio, então, depois de ficar um longo período lateral, ela me mostra aqui uma possibilidade aqui de saída para uma região mais limpa. Então vou ficar de olho ela trabalhando aqui do 39,80. Alvos 43,60, 46,30 e R$ 50,67. Positivo, então, armou um pivô de baixa. Então positivo aí com a possibilidade aí de buscar lá os 6,22 ou até os 5,41. Seria aqui uma região de suporte. Redor também trabalhando dentro de um canal de baixa. Então agora ela já me deixa uma formação gráfica aqui já sinalizando uma possibilidade de saída aqui para baixo. Então eu vou continuar acompanhando RDOR. VEG, depois de dar uma puxada forte, ela passa aqui um período lateral. Para mim aqui ela já está querendo sair num pivô de alta. Então ela trabalhando acima do 39,37, para mim passa a ficar interessante. E no exterior me chama atenção, então, o gráfico do petróleo. Petróleo, então, eu esperava um movimento de impulso, correção. Eu considerei aqui uma possibilidade de uma bandeira. E aí, perdendo a bandeira, continuação no movimento. Porém, esse movimento aqui, essa lateralização acabou sendo frustrada. Então, o petróleo acabou indo para cima e agora já vem querendo armar um pivô de alta. Então, temos a possibilidade aí de um petróleo um pouco mais altista aí para os próximos dias. Minério de ferro também segue forte, por enquanto sem nenhuma sinalização aqui de parada nesse movimento de alta. Temos também o TLT. O TLT é um ETF dos títulos públicos americanos, negociado na Bolsa Americana. Então aí é uma forma de se expor à oscilação desses títulos. Então aqui para mim o TLT ele tem aqui um movimento de impulso, uma onda 1. Onda 2 e aqui querendo lançar uma onda 3 para cima. E perceba que aqui eu também já tenho um pivô de alta aqui formado. As criptomoedas também deram uma puxada bem forte aí nos últimos dias, então a maioria delas fez um movimento bem semelhante. Então Bitcoin deu uma puxada bem forte, Ethereum, eu não vou abrir aqui o gráfico das outras, mas todas elas puxaram forte aí nos últimos dias. Então agora para pensar em compra em criptomoedas teria que aguardar aí um movimento de correção ou uma lateralização. Eu deixei lojas americanas para comentar por último, informação que eu havia falado aí na semana passada sobre uma operação de swing trade nela. Então aqui ela já tinha um movimento de impulso, correção, tinha um pivô de alta armado. Ela bateu no primeiro e no segundo alvo. Na quarta-feira à noite saiu uma notícia de uma possibilidade aí de fraude nos balanços da empresa. Então na quinta-feira as ações abriram aqui com uma queda de 80%. Então ela havia fechado na quarta-feira à noite a R$ 12. E na quinta-feira a ação chegou a cair até R$ 2,40. E aí aqui eu queria dar um destaque aqui para essa projeção de Fibonacci, então projetando toda essa perna aqui de alta, que seria uma perna de alta num gráfico semanal. Então ela trabalhando exatamente aqui nos pontos de Fibonacci, então ela foi aqui até o segundo alvo. Na sexta-feira ela sobe até o primeiro alvo, então aqui próximo de 4,30. E aí uma situação curiosa é que eu tenho o terceiro alvo, ele acaba sendo 59 centavos negativo. E aí eu até cheguei a comentar com alguns amigos como que uma ação ela ficaria abaixo de zero. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like, comentem, tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica. Até a próxima.